Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar bem com a graça e a bondade de nosso Deus. Você que tem acompanhado o canal, estamos abordando sobre interpretação bíblica e fazendo algumas análises metodológicas e aplicando técnicas. Você tem percebido uma série de postagens nessa temática. Penso eu que possa estar cooperando para o seu desenvolvimento. E você que tem acompanhado, não deixa de comentar. Eu tenho visto que poucos comentam, né? Comenta lá no o que você entendeu, qual é a sua dúvida. Eu acredito que essa temática que a gente está fazendo a exposição, ela é uma temática muito séria, pois nós estamos cercados dentro de um universo social em que nós temos encontrado muitas dificuldades na interpretação. Muitas pessoas estão colocando no texto o que o autor não diz. E isso tem gerado muita confusão. É claro que isso acontece por N circunstâncias, mas o principal é a falta de entendimento sobre interpretação textual. E isso passa também dentro do movimento evangelical, e isso ocorre porque, às vezes, temos preconceito de estudar com mais afinco. Então, você que está caminhando junto conosco aqui no canal Teologia Contextualizada, a minha ideia é despertar você para uma interpretação textual. Assim como a gente vai aprendendo a interpretar conforme o texto diz, isso também você vai carregar para qualquer tipo de interpretação dentro da sociedade, seja ela um jornal, seja ela um magazine, seja ela uma revista, seja ela qualquer, ou um artigo científico, ou um livro de diversos temas com autores diversificados que não envolvem apenas a religião ou a fé, o cristianismo, mas outros segmentos. A interpretação, ela é vital para o nosso desenvolvimento e, ao mesmo tempo, para que a gente não venha a ser manipulado pelo sistema. Então, você que tem acompanhado, pensa, reflete e comenta ali nos comentários que o YouTube permite suas dúvidas, ou entra em contato comigo pelo celular. A gente tem colocado lá, né, para que você possa tirar as suas dúvidas, e isso eu penso que é importante. Eu não sei tudo sobre o universo teológico, embora eu tenha ciência e consciência dessa magnífica ciência chamada teologia. Sou formado, tenho pós-graduação, mas a gente vai estudando e vai vendo como é vasto o aprendizado teológico, tudo aquilo que as escrituras permite nós descobrirmos. Aquilo que está revelado pertence aos homens, conforme Deuteronômio 29, 29. Então eu convido você e te desafio a você deixar seus comentários e tirar dúvidas em cima disso, tá certo? Não despreze aquilo que você está vendo que tem dificuldade. Eu tive muita dificuldade de interpretação e tive que correr atrás. Então você que está à frente, ou lidera, ou de fato quer crescer,
é importante a gente se debruçar em temáticas como essa, a interpretação. Poderia usar aqui o termo técnico chamado hermenêutica, mas para facilitar, interpretação, e ela vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida. Feito essas considerações, eu peço que você possa compartilhar com pessoas que você tem afins, tá certo? E deixa o seu like. O like ele colabora no YouTube, tá? O like ele é muito importante nesse sentido e nos ajuda, né? Se você quiser entrar lá na rede social lá do Instagram, Teologia Underline Contextualizada, tá bom? Você pode estar entrando lá e tem coisas bem legais lá também. E ao mesmo tempo a gente procura trazer para vocês aí o melhor aí da teologia dentro do universo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aí o seu like, seus comentários, como eu disse, e vamos falar um pouquinho aí dessa temática importante. Vamos lá falar sobre a interpretação das Escrituras Sagradas. Como sempre a gente tem colocado aí para vocês um ponto preponderante e é um conceito que eu quero firmar isso com vocês. O Dr. Russell Shedd, citando o Dr. Hirsch, ele diz: a interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor. Mais uma vez, a interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor. Isso é importante que você tenha ciência dessa citação, porque ela vai te ajudar, ela vai te guiar, ela vai nortear na sua jornada de interpretação. Isso seja para qualquer tipo de assunto. O autor sempre tem uma intencionalidade. Seja ela positiva ou seja ela negativa, o autor tem uma intencionalidade. Muitas vezes de desafiar ou provocativa. Portanto, a gente precisa, de fato, escutar o que aquele autor tem, de fato, a dizer. Por isso que a interpretação, ela é um fator em que a gente silencia os nossos pressupostos, e isso é uma disciplina. Não estou dizendo que isso será fácil, mas é uma disciplina que você vai ter que, com o tempo, adquirir, correto? E a partir daí, entender o que o autor, naquele texto, ele de fato quer transmitir. E para isso eu preciso silenciar as minhas falas, os meus pontos, tá? Então, diante desse contexto, o Dr. Russell Shedd, ele cita isso. Avançando um pouquinho com vocês, dentro do que nós estamos falando, que eu penso que é muito importante, nós estamos trabalhando os gêneros literários, lembram? E eu disse para vocês no vídeo anterior que nós íamos trazer exemplos. Agora a gente vai gastar muito tempo em exemplos em gêneros literários. Eu não vou fazer todos os gêneros literários num só vídeo. Eu vou fazer vários vídeos abordando exemplos na prática sobre o gênero literário. E eu disse para vocês anteriormente que nós íamos unir o conceito e mais a prática. Então, dentro dos gêneros literários, temos a responsabilidade de procurar conhecer a verdade, conforme exposta na palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 16 a 17. Põe isso no seu coração como um pressuposto bem definido. Nós temos responsabilidade de procurar a verdade que está exposta na palavra de Deus.
Eu sei que existem muitas pessoas que provavelmente não concordarão com esse pensamento que nós temos. Porém, a verdade é uma só. Quando nós temos responsabilidades e encontramos a verdade que está na palavra de Deus e a ouvimos, passamos a ter um senso de desenvolvimento maior, uma análise crítica positiva, uma vida mais centrada naquilo que o autor quis dizer. Como nós estamos falando de fé, a Bíblia é um livro de fé, a gente passa a viver de acordo com aquilo que Deus soprou. E nas Escrituras Sagradas nós temos diversas falas de Deus através de muitos autores. É óbvio que nas Escrituras Sagradas você vai perceber, dentro de narrativas principalmente, fatos que não tem nada a ver com a inspiração de Deus. São situações, circunstâncias em que o homem ou pecou, ou está se desenvolvendo, e dentro daquela narrativa do homem, você tem Deus agindo ou por meio de sonhos, ou por meio de falas, ou por meio de pontos, usando profetas, usando pessoas específicas, ou ele mesmo, ou anjos, enfim. Essas questões a gente vai compreendendo dentro das Escrituras. Eu sei que nós estamos vivendo num período de muito analfabetismo bíblico. Talvez essa fala ela é muito forte, mas ela é real, ela é contundente. Então, se nós queremos ter uma vida mais nobre, mais reta, mais justa, mais piedosa, vai depender muito mais de nós do que de outros. Depende de cada um de nós se desenvolver. É o que está lá escrito lá em Filipenses, Paulo dizendo para a igreja de Filipenses que ela deve procurar desenvolver a salvação. E desenvolver a salvação também passa por meio da interpretação das Escrituras. Então a gente precisa ter esse fato, essa responsabilidade de procurar a verdade. Então, nós vamos falar do gênero literário chamado leis, tá? Esse gênero literário ele é observado no Antigo Testamento, que nós chamamos de Pentateuco ou Torá. E aí eu coloquei de forma bem objetiva: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros estão ligados com a aliança, o Berit. É um tema estudado na teologia do Antigo Testamento, principalmente na teologia bíblica do Antigo Testamento, nas quais Deus faz alianças. E quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus faz uma aliança com o povo dele. Lembrando que Deus fez uma aliança através de Abraão, Isaque e Jacó, e ele vai cumprir, estabelecendo o que? Leis. Então você quer entender sobre a lei no Antigo Testamento, você precisa estudar o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em Gênesis, nós temos muitas narrativas, porém, é apresentado no livro de Gênesis a origem de todas as coisas. O livro de Gênesis chama-se Bereshit, início, começo. E lá também encontra-se algumas leis. Mas tratando-se da lei de Israel, a gente tem de forma clara a partir de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Obviamente, se você for estudar alguma lei no livro de Gênesis, também a interpretação, a metodologia que você vai aplicar é entender, primeiro, qual é o gênero literário, ler a escritura e aí observar
o que aquela lei diz. E hoje a gente vai ver isso na prática. Então, nós entendemos que a lei no Antigo Testamento, ela não tem cunho de salvação. A gente sabe que o fim da lei é Cristo por causa do Novo Testamento. Quem traz salvação é Cristo. Porém, a lei nada mais é do que uma parametrização da vida social e espiritual ao povo de Israel. Nós temos princípios dentro dessas leis. Mesmo nós, no Novo Testamento, sendo novas criaturas, os princípios balizam a vida social. A lei, ela traz um parâmetro moral, espiritual. A lei, ela auxilia a gente viver de forma harmoniosa com aqueles que estão ao nosso arredor. Então, a lei, ela não tem poder de salvação. O Novo Testamento ensina isso. Mas a lei, ela parametriza a vida social e espiritual para que aqueles que têm uma aliança com Deus não venham se perder ou trazer, dentro do contexto onde estão inseridos, algum problema. Olhando dessa forma, você consegue compreender a lei do Senhor. Você consegue compreender por que o autor disse o que disse no Antigo Testamento. E aí a gente pode fazer os aportes necessários, que seriam a aplicação usando o Novo Testamento. Obviamente isso dá trabalho, por quê? Porque você precisa ler o texto, interpretar o texto da forma correta, extraindo a verdade do texto e fazendo aplicação no Novo Testamento por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, diante disso, até porque o Novo Testamento fala nas falas de Jesus que Jesus não veio abolir a lei, mas cumprir. E no Novo Testamento, você vai perceber diversos pontos do Antigo Testamento que são vigentes, que não foram abolidos. Então, a lei ela tem essa natureza, ela é espiritual, conforme Paulo fala lá em Romanos no capítulo 7, porém também a lei ela baliza, ela organiza a vida social das pessoas. Pensa na Constituição do Brasil. O Brasil é um país enorme e é um país que também tem suas leis. Quando uma pessoa ela ultrapassa o código de trânsito, que é uma lei, aquela pessoa ela é penalizada. Por quê? Porque ela rompe uma lei e ao romper aquela lei, ela traz estragos, não é apenas para ela, mas também para aqueles que estão em torno. Ou seja, eu ultrapasso um farol vermelho, eu posso gerar um acidente. E esse acidente pode ter vítimas fatais. Olha só. Por isso que no Código de Trânsito brasileiro existe uma lei que deve ser observada, interpretada e aplicada. Essa lei é para quê? Para parametrizar a vida social dos brasileiros. Se ela é cumprida ou não, aí é uma outra questão. Nós estamos falando da essência. A lei dentro do cristianismo, a lei dentro do universo evangelical, ela parametriza a vida. Nós já sabemos e temos consciência de que a lei não pode salvar. A salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que salva o homem do pecado, que tira o homem das trevas. Eu estou falando de um outro assunto, porque isso fica muito confuso no meio de tantas doutrinas evangelicais e às vezes as pessoas não conseguem explicar de forma mais simples e objetiva e faz uma salada, tá certo? Então, feitas essas considerações,
Você tem dentro da lei no Antigo Testamento a natureza. A natureza da lei, ela é moral, cerimonial, civil e as festas. Então nós estamos falando de uma interpretação de leis lá no Antigo Testamento. Quando você vai ler os livros históricos, por exemplo, Josué, Esther, Neemias, Reis, Samuel, Ruth, o livro de Juízes, ou você está lendo um profeta tipo Isaías, Jeremias, Amós, Naum, Abacuque, Malaquias, Miqueias, você vai ver coisas específicas abordando sobre a lei. Então, a lei, ela tem essa natureza de parametrizar a vida moral dos israelitas, a vida cerimonial dos israelitas, que seria a fé, o monoteísmo, que envolve os sacrifícios, a questão da santificação, as responsabilidades do sumo sacerdote, as responsabilidades do povo perante o culto a Deus. Você tem leis civis de propriedade, uma série de responsabilidades em que o povo de Israel recebe para viver e leis determinadas por Deus para celebrar, que são festas, celebrar datas específicas que são importantes ao nome do Senhor. Isso tudo está ligado com a lei do Senhor, o gênero literário, tá certo? Vamos avançar um pouquinho. Então, esse gênero literário, ele passa por formulações legais. E dentro dessas formulações legais, eu faço essa pergunta. Esse gênero literário, com as formulações legais no Pentateuco, se aplicam a nós cristãos? Essa é a grande questão. Esse gênero literário do Antigo Testamento, olhando para o Novo Testamento, a Nova Aliança, se aplica para nós, povo de Deus? Parte da velha aliança, ela vai ser renovada pela nova aliança. Quem é a nova aliança? A nova aliança, ela veio através da pessoa de Jesus. Então, parte da velha aliança, ela é sim renovada por Cristo, a partir do seu sangue derramado por nós na cruz, do seu corpo oferecido por nós, é a nova aliança. E na nova aliança você tem, sim, a lei moral e a santidade, que é a santificação. Então, o que nós fazemos com as leis do Antigo Testamento? Nós extraímos os princípios que balizam a vida, para termos uma harmonia. Esse é o senso comum. Marcos, hoje nós podemos viver a lei cerimonial? Não, a lei cerimonial ela foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Porém, na lei cerimonial, você encontra alguns princípios importantes que têm a ver com a santificação, né? O que você vai oferecer perante ao Senhor, os sacrifícios. Os sacrifícios, todos eles do Antigo Testamento, vão se cumprir em Cristo Jesus. Então nós não fazemos mais sacrifícios. Não levamos um animal perante o Senhor para sermos perdoados dos nossos pecados. Não, Jesus cumpriu através do seu sangue e do seu corpo na cruz. Então ele cumpre os sacrifícios cerimoniais. Porém, o princípio da lei cerimonial tem a ver com a nossa entrega. O Novo Testamento ensina que nós precisamos fazer sacrifícios espirituais. Então é diferente. Então está cheio de princípios estabelecidos no Antigo que também
são validados no Novo Testamento, e esses sacrifícios espirituais, você pode depois fazer uma análise e você vai ver de lábios que louvam a Deus. Enfim, uma série de elementos no Novo Testamento. Estou colocando aqui porque é só para fim didático. Você tem uma série de elementos também no Novo Testamento que procura o quê? A excelência, a santificação, não fazer de qualquer forma. Esse é o princípio. Então, parte da velha aliança é renovada na nova aliança. Então, a lei moral e a santidade. O livro de Levítico, por exemplo, que é um livro que tem aspectos cerimoniais, ali você tem questões de santificação muito forte. A santidade foi abolida no Novo Testamento? Não. A Bíblia fala que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a santidade, a santificação, ela é um princípio, um valor e um mandamento divino que não foi abolido no Novo Testamento. Então, é um ensinamento moral e valor fundamental da Bíblia que reflete o caráter de Deus e serve como um guia para uma vida virtuosa e alinhada com a sua vontade. Então, a lei é isso aí. A lei ela tem esse objetivo de nos fundamentar em valores. Então, quando eu estiver estudando o Antigo Testamento e me debruçar com o que a gente viu anteriormente, deixa eu voltar aqui, com a lei moral, cerimonial, civil e as festas, o que eu vou fazer? Eu vou ter em mente que no Novo Testamento, a lei moral e a santificação, ela ainda continuam vigentes. Então, quando eu estiver lendo, eu vou extrair o que? O princípio. E esse princípio vai me trazer um ensinamento moral de um valor fundamental que reflete o caráter de Deus. Porque a Bíblia fala que nós devemos imitar a Deus. Isso está escrito lá no livro de Efésios, lá no capítulo 5. Então, eu preciso entender o que aquela lei está dizendo, observar se ela é válida dentro do Novo Testamento, na Nova Aliança, e se ela é válida no Novo Testamento, na Nova Aliança, eu vou extrair o princípio, o mandamento, eu vou extrair o valor que ela tem, e aí eu faço a aplicação para a minha vida pessoal, tá certo? Essa é a ideia. Opa! Então vamos pensar um pouquinho aqui nas leis, tá certo? Lá no Antigo Testamento. As leis apodíticas. A gente falou em algum vídeo, agora eu vou pegar o conceito e vamos para a prática. O que é uma lei apodítica? A lei apodítica são ordens afirmativas ou negativas diretas que estabelecem limites adequados na sociedade israelita. Então nós vamos ver esse exemplo na prática, que é Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 12. Então o que é uma lei apodítica? Isso aqui é importante você guardar, porque você vai estar de frente com muitas leis apodíticas. Quando você guarda esse conceito teológico e bíblico, vai ficar muito mais fácil na hora de você se deparar, por exemplo, com os 10 mandamentos, que é uma lei. Os 10 mandamentos ali está contendo leis espirituais de Deus para a nação de Israel viver, com Deus e com a sociedade. E dentro dessas leis apodíticas, os 10 mandamentos, que também se repete no livro de Deuteronômio, porque primeiro Deus dá lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, onde o povo já está no deserto, já saiu do Egito. Depois se repete no livro de Deuteronômio, e você vê os 10 mandamentos permeando todo o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento não aboliu os 10 mandamentos, tá certo? E aí, a gente vai trabalhar o quê? Trabalhar o princípio, o valor e o mandamento daquela lei. Então, a lei apodítica
É nesse sentido aí que nós estamos vendo aí. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 inteirinho, do versículo 3 até o versículo final, onde está os 10 mandamentos, você vai perceber leis apodíticas. Então, vamos na prática. Vamos lá. Pegando o versículo 3, o texto bíblico fala assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Deus dá a lei a Moisés. Moisés é o autor do livro de Êxodo, ou melhor, do livro do Pentateuco ou a Torá. Deus disse para Moisés: não terás outros deuses diante de mim. Deus está dando essa lei a Moisés, as tábuas da lei, e Moisés vai ser o pedagogo para Israel. Ele vai ensinar o povo de Israel a não ter outros deuses perante o Senhor. O que isso representa? Vamos lá, dentro dessa lei apodítica, essa é uma afirmação. Ou seja, e essa afirmação ela vem por um advérbio negativo. Qual é o advérbio negativo? Não. Você já reparou que nós temos na Bíblia Sagrada muitos nãos que vêm da parte de Deus? Fechou. Você entendeu isso? Deus está proibindo através desse advérbio. Não. Eu sei que no contexto brasileiro, no contexto evangelical, muitas pessoas não gostam de ouvir o não, mas o não é necessário. O não de Deus é de proteção, é de pastoreio dele para com as nossas vidas, porque Deus fez uma aliança. Então, o advérbio ele vai alterar o verbo terás. Olha lá, não terás. Então, o advérbio negativo trazendo proteção e direção a Israel. Não terás outros deuses diante de mim. Então, dentro do contexto social de Israel, eles estão cercados de povos que são adoradores de outros deuses. E esses deuses das nações vizinhas a Israel, eles oferecem sacrifícios, eles oferecem louvores, eles oferecem ofertas, eles oferecem suas devoções aos seus deuses. Como Deus fez uma aliança com o povo de Israel, Deus está dizendo para eles: o único Deus que vocês adorarão, sacrificarão, louvarão, trarão suas ofertas, seguirão, é Ele. Aqui é uma proibição a seguir os deuses dos povos vizinhos. Você percebe, e eu grifei, outros deuses. Já adiantando anteriormente, essas são divindades onde o povo de Israel está cercado. E quais são as nações que cercam Israel? Mesopotâmia, Egito, Moabe, Edom, Tirom, Sidom, entre os assírios, entre outras. Então o povo vai entrar na terra de Canaã. Canaã é uma terra também de muitos deuses. Quando o povo for para essa terra, e essa terra ela é conquistada no período histórico de Josué, você percebe que Deus está dando essa lei antes deles entrarem na terra. Porque nem todos os povos lá em Canaã foram expulsos. Então, Deus prevendo do que acontece dentro desse contexto com os israelitas, ele dá uma lei afirmativa dizendo que não é para eles terem outros deuses diante dele. Então isso aqui é uma proibição direta. Deus proíbe o seu povo por meio da sua aliança? Proíbe. Lembrando que Deus é que fez a aliança. Se é Deus que fez a aliança, então é da forma dele.
Eu convido você depois a estudar o Berit, a aliança no Antigo Testamento. De repente você recordar essa temática, porque ela também vai te auxiliar na interpretação. Então, Deus é que faz um pacto, uma aliança com o povo de Israel no Monte Sinai. Depois você pode ler lá Êxodo capítulo 19 inteirinho. Deus faz uma aliança, Deus os escolhe, Deus vai dar a eles uma direção, sua lei, e Deus vai cuidar deles. Olha só, vai ter segurança, amparo, vai ter tudo aquilo que é necessário ter. Então, essa lei, ela é uma proibição direta. O que acontece nos livros históricos, proféticos e poéticos? Você tem dentro das narrativas o povo já bem estabelecido, a partir da conquista de Canaã no período de Josué, e aí posteriormente, você vai ver a quebra desse mandamento pelo povo de israelita. E aonde isso acontece? Depois da morte de Josué, você tem uma geração que não conheceu a Deus e nem a sua palavra, e eles procuraram adorar outros deuses, quebrando e violando o pacto da aliança de Deus. Você lê o livro de Juízes, você vai perceber isso. Esse mandamento era uma proibição, é uma afirmativa, é uma proibição direta. Se o povo de Israel tivesse observado no período de Juízes esse mandamento, no período dos profetas que foram levantados, nos livros poéticos que também citam, se o povo de Israel tivesse observado esse mandamento, muita coisa seria evitada. Então, quando se quebra um mandamento, há uma consequência. E essas consequências, elas também são retratadas dentro da lei, no Pentateuco, por Deus. Então, quando você está lendo as Escrituras e você vê uma quebra do mandamento, você também vê uma consequência. E essa consequência, ela está atrelado a uma fala de Deus dentro da lei, que vai acontecer quando o povo quebra o mandamento ou vira as costas a Deus ou se rebela contra Deus. Então, essa lei apodítica, ela é uma proibição direta. Bem simples, né? Não é difícil de entender essa questão. Mas quando a gente observa dentro da gramática o seu, o seu ponto, porque Deus, ao falar com os homens, Deus usa a língua dos homens, Deus usa a gramática dos homens. E a gente leva em consideração isso. Uma outra lei apodítica, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Também é uma lei apodítica que também não é revogada no Novo Testamento. Essa lei, ela revigora no Novo Testamento. Paulo fala muito isso no livro de Efésios, no livro de Colossenses. O próprio Jesus também fala isso nos evangelhos. Então vamos entender um pouco esse texto. O verbo honrar, kabed, o que significa? Esse verbo honrar, honra, ele está no imperativo. O que é um imperativo? O imperativo é um mandamento. Toda vez que o verbo, gramaticalmente, ele está no imperativo, ele é uma ordem. Honra teu pai e tua mãe. Então, esse verbo, kabed, no hebraico, traz a ideia de dar honra, representa um peso no sentido positivo, que pode ser, porque ele também tem desdobramento em outros pontos. Mas vamos pensar aqui. Esse peso pode ser tanto penoso quanto esplêndido. Então, aqui nós vamos falar no aspecto esplêndido. Esse verbo
ele está dizendo e honrando e colocando acima duas autoridades. Quem são as autoridades? O pai e a mãe. Pai e mãe é a autoridade constituída por Deus. Então, os filhos precisam honrar, valorizar, dar aos pais devido valor. Então, ele transita do peso literal para ideias de respeito, importância, honra, glória. E quando é distorcido, se torna dureza obstinada. Quando o homem ou a mulher não honra o pai e a mãe, eles vão contra o mandamento, olhando para o aspecto apodítico, certo? Esse verbo ele vai aparecer 115 vezes, aonde as narrativas, quando você vai ler as poesias ou profecias, né, os gêneros literários, você vai ter advertência, você vai ter bênçãos. Geralmente, quando vem em tom de advertência, é porque as famílias, principalmente os filhos, não estão obedecendo o pai e a mãe, não estão honrando, não estão servindo, não estão cuidando. Então, quando eu estou honrando, dando importância, honra, então eu vou honrá-los na sua velhice, eu vou honrá-los dentro da minha casa, eu vou honrá-los como autoridade, eu vou honrar o que a palavra deles dizem, eu vou dar valor, eu vou dar importância, certo? E aí tem uma finalidade, tá vendo? O para grifado, o para tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Prolongamento de dias. Então tem uma promessa da parte de Deus. Quando os filhos honram o pai e a mãe, o texto fala que se prolonguem os teus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Essa lei apodítica, ela é uma lei válida, renovada no Novo Testamento? Eu disse anteriormente, ela é válida. Então eu vou extrair o que? O princípio, igual eu fiz lá em Êxodo 20, versículo 3. Eu não vou ter outros deuses diante de mim. Então eu sou proibido, Deus disse, vou cumprir. No versículo 12, a mesma coisa. Eu vou trazer, vou extrair o que o texto quis dizer. O que o texto quis dizer? Que eu tenho que honrar, é imperativo. Eu tenho que valorizar. Eu tenho que tratá-los com todo respeito, com esplêndido. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma autoridade chamada pai e mãe, e pai e mãe, quando eu os respeito, os honro e não desobedeço, eu vou prolongar os meus dias na terra. Existem leis dadas para filhos no Antigo Testamento de que quando o pai e a mãe é desonrado de forma desrespeitosa, distorcida, em obstinação e rebeldia, aquele filho passa a ter uma lei penal sobre a sua vida. Isso também está lá no livro de Levítico, há uma lei. A gente pode posteriormente depois ver isso. Então, para que o mal não se estabeleça em Israel. Então, essa lei moral e lei espiritual que a gente viu, a primeira, que é não ter outros deuses diante do Senhor, é uma lei espiritual, onde você vai honrar a Deus de todo o seu coração, né? Dando a Ele a exclusividade única, e social, que é com o pai e a mãe. E isso você pode depois fazer esse exercício com todo os 10 mandamentos, e você vai perceber o valor extremamente salutar da lei do Senhor, que abençoa. As leis casuísticas são escritas de forma condicional. Condicional é o se. Então, por exemplo, eu uso o exemplo do adultério. O exemplo do adultério seria punido a duas partes envolvidas, seja o homem, seja a mulher. Para quê? Para erradicar aí o mal de Israel. Beleza. Feito essas questões,
para onde nós vamos? Vamos para Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, e o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Então você está vendo aí o versículo descrevendo o quê? O adultério. O adultério, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, perante os olhos de Deus, é pecado. Então vamos entender esse versículo. Esse versículo está dizendo sobre adultério. Nós temos uma conjunção, por isso que é uma lei casuística, ao se aparecendo. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos. Olha só, se. O que é uma conjunção gramatical? A conjunção é que liga orações, explica as ações divinas, fundamenta ordens, marca condições, introduz elementos temporais ou adicional de forma enfática. Então, esse se é uma conjunção que está enfatizando uma situação. Que situação é? O adultério. Eu acho que ficou bem claro para você. Então, esse se, ele marca essas estipulações da aliança. Então, é uma condição, uma regra e por aí vai. O que acontece ainda nesse se? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho dentro disso. O texto fala que vai ter uma condição com consequência. Então, você está vendo aí o grifo em roxo. Ambos morrerão. Morrerão o quê? O homem e a mulher. Olha como essa lei casuística ela é importante você entender, porque ela está debaixo do se. Se for achado, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão morrer. Então, você percebe que tem um mal aí. A gramática de Deuteronômio 22, 22 fala: assim eliminarás o mal. O mal, no hebraico, ra, dá a ideia de algo ruim, perverso, prejudicial e desagradável. E o que é ruim, perverso, prejudicial e desagradável? O adultério. Então, o adultério é algo extremamente ruim, perverso, prejudicial e desagradável. E esse mal precisa ser o quê? Erradicado do meio do povo de Israel. Tá aí o quadriculado aí. Olha só. Quando o mal não é eliminado do meio do povo, o mal passa a ter movimento dentro da sociedade. Passa a prejudicar as partes envolvidas. A gente poderia aqui depois até fazer algumas aplicações, mas a ideia aqui é fazer com que você olhe para o texto e você entenda que essa lei é casuística, a consequência dela é dura, mas com uma finalidade de eliminar o mal da sociedade de Israel. Porque se esse mal perpetua, passa a ter movimento em Israel, Israel pode ter uma contaminação muito profunda. E Deus é santo. Deus fez uma aliança para que o povo de Israel pudesse viver em santificação. Então, o matrimônio, aos olhos de Deus, é algo santo, inviolável. E se um homem for achado deitado com uma mulher, essa conjunção é uma lei casuística, caso isso aconteça, você tem uma regra, uma condição por parte
de Deus que fez a aliança com esse povo, marcando o quê? Uma consequência. O adultério vai levar tanto o homem como a mulher a perecerem, a morrerem. É uma pena de morte? É uma pena de morte. Ah, mas cadê o livre-arbítrio? A aliança vem de Deus. Percebe? Então a gente precisa entender a lei, o texto bíblico, da parte daquele que a revelou. Quem revelou? Deus. Quem escreveu? Moisés vai ser o pedagogo para o povo de Israel. Moisés vai ter que ensinar essa lei para o povo de Israel, para aquela multidão de pessoas que saíram lá do Egito. Ou seja, quando eles entrarem na terra prometida, eles vão perceber que as leis também dos povos vizinhos também têm leis complicadas. Então, Deus quer que o seu povo viva à altura em santificação, justamente para que os povos vizinhos possam enxergar e ver como o povo de Deus vive de uma maneira correta, ordenada, justa, de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Qual é o padrão da lei casuística que Deus estabeleceu? Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, e o homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim eliminarás o mal de Israel. Essa lei casuística você encontra no Novo Testamento? Encontra em diversos textos do Novo Testamento. Então essa lei também ela não foi abolida, essa lei moral, ela não foi abolida. Vou fazer uma pergunta. Os adúlteros, na permanência do adultério, entrarão no reino de Deus? A Bíblia diz que não. Então, você vê o princípio, o valor, a importância da lei. Então, na hora de eu estudar as leis no Antigo Testamento, eu preciso fazer um aporte se ela tem validação com o Novo Testamento. Tendo validação com o Novo Testamento, então aí eu preciso avaliar o que o autor quis dizer e depois fazer as aplicações devidas. E aí, quem estiver no auditório naquela noite, ou você dando uma aula, enfim, as pessoas terão clareza do que Deus está dizendo. Só vai errar quem de fato não quer seguir a aliança com Deus. Então, no Antigo Testamento, houveram muitas mortes por causa do adultério? Houveram, porque nem todos desejaram seguir a aliança. No Novo Testamento, vai acontecer a mesma coisa na nova aliança? Vai acontecer a mesma coisa. Para entrar no novo céu e na nova terra, no reino de Deus, o pecado tem que ser deixado de lado. Tem que se valorizar o que Deus fala. Nenhum perverso, nenhuma coisa desagradável vai entrar no novo céu e na nova terra. Então, são leis específicas que nós precisamos entender, fazer as ligações corretas se há validação no Novo Testamento, e havendo validação no Novo Testamento, eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso orientar a congregação, as pessoas, os ouvintes, e isso vai trazer o quê? Isso vai trazer temor a Deus. O que no novo tempo nós estamos precisando. Temor a Deus. Então, se você se sentir à vontade em pregar as leis, tenha em mente, conheça bem o conceito, estude bem aquelas leis, veja se ela tem renovação no Novo Testamento e se tiver, vai para cima, tá? Passa todo o recado de Deus. Para a gente finalizar isso, dentro do que nós estamos falando, tá?
A lei casuística ao povo de Israel, ela tem um efeito para o transgressor, que a gente já viu, né? Que é a morte. Então, quando ele viola uma lei moral, na condição de quebra, a lei manda juízo, ambos morrerão. Então, o roxo aí, ambos morrerão, é a consequência, é o juízo. Então, para mim escapar do juízo, da consequência, eu preciso viver em santidade, obedecer a Deus. Uma regra específica ou uma confissão de fé específica no Antigo Testamento está lá em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4, aonde o povo de Israel foi chamado para adorar apenas um único Deus. Eu adoro ao único Deus obedecendo a sua palavra. Adorar a Deus não é só apenas louvar, cantar. A ideia de adorar a Deus é mais do que louvar e cantar. Adorar a Deus é eu obedecer, valorizar, me importar com aquilo que Deus disse, tá? O juízo é para eliminar o quê? O perverso do meio do povo de Deus. Deus abomina o perverso. E isso está estabelecido em toda a Escritura. O perverso não tem parte com Deus. E o perverso tem que ser eliminado. Olha só. Se a pessoa ela rejeita a Deus, e Deus é misericordioso, amoroso, bondoso, Deus sempre vai atrás do homem, Deus enviou o seu Filho Jesus para que o homem possa se arrepender do seu pecado, mas se o homem não quer e ele continua na perversão, a colheita daquele perverso não é uma coisa boa, tá certo? Isso eu acho que está muito claro aí para a comunidade aí e todos que entendem aí sobre a fé. Então Deus estabeleceu uma aliança ao seu povo para uma vida em santidade, para viver uma vida e uma vida em santidade. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher assim eliminarás o mal de Israel. Essa é uma lei apodítica, casuística, perdão. O objetivo é o quê? A gente entender o cenário geral em que o texto foi escrito, tá certo? Nós terminamos aqui esse exemplo, mais o conceito, e acredito que você pode depois fazer exercícios separando partes do Antigo Testamento para você interpretar. Meu amigo, minha amiga, espero que essas exposições possam estar aí te ajudando no seu crescimento. Para as próximas exposições, nós vamos trabalhar outros elementos de gênero literário. Para você que está acompanhando aí o canal, não deixe aí de curtir, dar o seu like, comentar. Se você tiver dúvida, você entre em contato aí, tá? E caso você queira contribuir com o canal, você não é obrigado a contribuir, mas caso você queira contribuir, fica à vontade, o Pix está lá na descrição. Um grande abraço a todos, que Deus possa te renovar o seu entendimento, que Ele possa te conduzir a interpretar cada vez mais a palavra de Deus e você aí procurar cada vez mais crescer na graça e no conhecimento de Deus amoroso. Um grande abraço a todos, valeu, fui, grande abraço.